E aí, quando o Senhor colocou no meu coração, eu quero que você fale sobre isso, sobre o que eu vou falar hoje. Eu lembrei que eu já ministrei essa palavra anos atrás, mas ao mesmo tempo veio aquela convicção, aquela paz de que não, pode falar, porque eu também sei que sempre vem diferente. O Senhor sempre tem algo novo para ministrar. A gente também nunca é o mesmo conforme o tempo passa, né? O tempo de Deus ele é cíclico. Então a gente sempre volta em alguns pontos da nossa caminhada com Deus. Deus sempre faz a gente voltar em alguns pontos, mas a gente nunca é o mesmo quando volta nesses pontos. A gente está mais maduro, a gente está mais próximo do Senhor, né? Enfim, ele faz um trabalho nas nossas vidas que quando a gente passa novamente por aquele checkpoint, vamos dizer assim, né? A gente tá mais próximo, mais maduro, né? E na verdade, maturidade no reino de Deus é ir se tornando cada vez mais como uma criança, né? No reino é tudo o contrário. Para subir tem que descer, para crescer tem que diminuir, e para se tornar maduro tem que se tornar como uma criança. Não é fazer coisas infantis, não é fazer coisa de menino, ok? Mas é ter uma fé, sabe, simples, inabalável, como de uma criança. No poder do nosso Pai, no amor do nosso Pai, andar nessa confiança, no caráter fiel e amoroso do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Ali em Mateus 5, 6 e 7, Jesus está ministrando o primeiro sermão do seu ministério público, o famosíssimo Sermão do Monte. Ali no capítulo 5 ele começa a falar das bem-aventuranças e vai falando de características que ele espera produzir no caráter dos seus filhos. E começa a estabelecer, então, não só isso, como ele também começa a internalizar a lei. Ele começa a dizer, por exemplo, né, que não é assassino quem mata de fato, é assassino quem odeia no coração. Não é adúltero quem adultera de fato, é adúltero quem já olha com intenções malignas. Por quê? Porque ele está mirando no nosso coração, ele está mirando no coração dos seus filhos. Ele quer o nosso coração para ele, como diz lá em Provérbios, filho meu, dá-me o teu coração. Deus quer o meu, Deus quer o seu coração. E no momento em que essas coisas começam a entrar e começam a crescer no coração de alguém, o coração dessa pessoa já não é mais de Deus. Ele já está sendo tomado pelos ídolos. Idolatria na Bíblia tem muito a ver com obstinação do coração, com cobiças do coração, por coisas que são contrárias à lei de Deus e que ofendem a santidade do Senhor. O Senhor quer o nosso coração terno, humilde, cheio de amor por Deus, por Ele, né, que nos amou primeiro e nos amou tanto. Ele quer o nosso coração inteiramente para Ele. E isso, na verdade, se traduz na nossa vida, no dia a dia. A nossa maior busca vai ser o Senhor. A nossa maior busca vai ser pelo reino. Na verdade, as leis de Deus, elas vêm para mostrar para a gente quando o nosso coração começa a sair do caminho de uma vida realmente totalmente entregue ao Senhor. E por isso que Jesus disse que toda a lei, todos os profetas se resumem em amarás o Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Tudo se resume em amor. Então, Jesus aqui no Sermão do Monte, ele começa a estabelecer um padrão de vida espiritual. Uma vida espiritual próspera, frutífera, não é tamanho de ministério, não é nem o tamanho da riqueza, o tamanho da influência. Todas essas coisas são boas quando usadas com a sabedoria de Deus, usadas para o reino. Tudo isso e muito mais, coisas boas dadas por Deus, mas nenhuma pode tomar o lugar
do Senhor e do caráter de Cristo na nossa vida, e de uma entrega, uma devoção total ao Pai. Por isso, aquele é o padrão de uma vida realmente santa, uma vida realmente entregue ao Senhor. E aí Jesus emenda no capítulo 6, na verdade nem tinha essa divisão de capítulos antigamente, e começa a falar sobre o que chamamos nessa palavra, e chamei há anos atrás nessa palavra, que foi ministrada, de chaves do reino. Em Mateus 6, você vai ver nesse contexto de vida com Deus, do coração ser totalmente do Senhor, né, de você ter características do caráter de Cristo na sua vida. Jesus começa a falar sobre 3 práticas que, na verdade, nos fazem entrar no reino, ver o reino, viver no reino, andar no reino, nos mover no reino de Deus. Lembrando que o reino de Deus, ele não é visível aos olhos, ele não está aqui, ali. Jesus disse que o reino estaria dentro de nós. E o reino, na verdade, é o governo de Deus sobre todas as coisas. É o governo de Deus sobre a minha vida, a sua vida. É o governo de Deus sobre a minha família, a sua família. É o governo de Deus sobre o nosso dia a dia, o nosso tempo. É o governo de Deus no meu coração, o governo de Deus na minha mente, é o governo de Deus nas minhas finanças, é o governo de Deus no meu trabalho, é o governo de Deus no meu propósito, no meu destino, no meu futuro. O reino de Deus é o governo dele sobre todas as coisas. E quando esse governo extrapola o indivíduo, passa para a família, passa para a igreja, Deus quer que, na verdade, tome toda a sociedade e todas as nações. Ele quer o governo dele nos 7 montes, ele quer o governo dele no Brasil, ele quer o governo dele nas nações da terra, o domínio dele, o governo dele. Pessoas vivendo, instituições decidindo, nações se movendo de acordo com os princípios eternos da palavra do Senhor, para o seu próprio bem, para o nosso próprio bem. Tudo isso é o reino de Deus. Mas começa aqui, começa no nosso coração. E há 2 formas, basicamente, do reino avançar na nossa vida, da gente entrar no reino, ver o reino, se mover no reino, desfrutar da autoridade de Deus no reino, fazer as coisas no reino, pelo reino. Primeiro é pela graça. A primeira forma que você avança no reino, cresce no reino, se move no reino é pela graça. Você simplesmente abre as mãos e recebe, como se você entrasse debaixo de uma cachoeira, assim, deixasse aquela cachoeira de graça, aquela cachoeira do Espírito cair sobre a sua vida. Alguém impõe as mãos sobre você e você é curado. Alguém impõe as mãos, você recebe o batismo no Espírito Santo. Alguém profetiza algo na sua vida e você simplesmente abre o coração e recebe, crê, confia que aquilo veio de Deus. Isso tudo é uma forma de receber o reino. E a primeira forma de receber o reino. Mas a segunda forma de receber o reino de Deus, de aumentar na unção, na intimidade, na autoridade, de viver rompimentos na sua caminhada, que vão levar você a viver mais do seu propósito, do propósito eterno de Deus para você aqui na terra, é pela violência. É fazer violência para poder avançar, violência espiritual, sabendo que a gente não está nesse mundo sozinho, sabendo que existe o nosso verdadeiro inimigo, que não são pessoas, não é carne e sangue, são demônios de todas as suas hierarquias. Esses são os nossos verdadeiros inimigos, que muitas vezes, infelizmente, usam pessoas que nós precisamos perdoar, abençoar, interceder por elas, para que Satanás não só não nos atinja, como perca a vida delas também. É isso, eu sempre digo que Satanás usar, uma pessoa que é usada pelo diabo para atacar um crente cheio do Espírito Santo é um bom negócio para essa pessoa, porque ela nunca vai receber tanta intercessão, tanta oração, tanta bênção quanto numa situação como essa. Então perdoe sempre, mas enfim. Nosso inimigo é Satanás, nosso inimigo é a nossa carne, nosso inimigo é o sistema caído do mundo que ainda não se sujeitou ao reino de Deus, ao governo de Deus, e por isso existem resistências internas e externas, para que o reino não avance, para que o governo de Deus não avance na sua vida. Existem resistências internas e externas
para que o governo de Deus não aumente na sua vida e através da sua vida. Por isso, não é algo que nós simplesmente recebemos. Existem esses momentos, existem momentos em que a graça de Deus simplesmente vem sobre a sua vida, sem você fazer absolutamente nada. É só abrir o coração, crer e receber. Amém? Até porque é graça. Mesmo quando eu oro, jejuo, pago um preço, continua sendo por graça. Mas, muitos momentos, o reino só avança se nós fizermos violência. Violência contra a nossa própria carne, violência contra o diabo, violência contra o sistema do mundo, falando a verdade, decretando a verdade. Mesmo que essa afronte muitas vezes as pessoas, embora nós procuremos sempre falar em amor. E isso concorda, na verdade, com o que Jesus disse em Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Então, uma vez que existe resistência interna e externa para que o reino não avance na sua vida e através da sua vida, nós precisamos, em muitos momentos, fazer violência espiritual para que o reino avance, ok? E em momentos em que a gente está lá cansado da batalha e pagando preço, Deus fala, para agora, para tudo, me adora, fica aqui na minha presença, porque eu quero simplesmente derramar mais da minha glória, da minha unção, do meu refrigério sobre a sua vida. Então o reino avança dessas duas formas, graça, simplesmente, pura e simplesmente, e violência. E nessa violência que se faz para que o reino avance dentro e fora, Jesus deixou chaves, deixou disciplinas espirituais, se você preferir chamar, aqui no capítulo 6 de Mateus, que eu já falei, que eu já citei e cito mais uma vez. Nessa ordem, preste atenção, nessa ordem, ofertas, oração e jejum. Mais uma vez, nessa ordem, ofertas, oração e jejum, tá? E Jesus está falando do reino. Jesus está falando como avançar o reino. E de repente, nesse capítulo, ele fala sobre essas chaves, essas práticas, e ele começa a alertar para que essas práticas, essas chaves, não sejam feitas, não sejam usadas a fim de que os homens vejam, para que não seja um ato de obediência externa. Lembre-se que no capítulo anterior, ele está falando do coração, ele quer o nosso coração. Ele está internalizando a lei, ele está chamando os seus filhos, está nos chamando à obediência no coração. Amor a Deus sobre todas as coisas no coração. E aí, na mesma pegada, na mesma passada, ele já começa a falar de oferta, oração e jejum e alerta. Não faça isso para ser visto pelos homens. Faça isso de coração, no seu secreto, dentro do seu quarto, para que o teu Pai que te vê em secreto possa te recompensar. Então, orar, jejuar e ofertar tem que ser algo feito pela fé e de coração diante do Senhor. Não é absolutamente, desde já eu já deixo claro, que nós não possamos ofertar, como acabamos de fazer, orar e jejuar em público. Não quer dizer, a Bíblia está recheada de exemplos, orações públicas, jejuns públicos, ofertas públicas, mas para que isso seja de coração e realmente produza um avanço do reino de Deus na sua vida, precisa vir de casa, precisa vir do quarto, precisa ser uma prática na sua vida e não algo que você praticamente é forçado a fazer quando está num culto público, ou um ministro, alguém que está no altar, fazer somente em público, ok? E isso nos mostra que existe uma lei, que é a lei dos dois altares. O altar público e o altar privado.
A Bíblia, como eu disse, menciona oração, jejuns, ofertas públicas na igreja, na reunião dos santos. Esse é o altar público. A questão é que o altar privado é onde a ação de Deus que vai ocorrer no altar público é decidida. Muitas vezes é tarde. Lembre-se que há muita resistência para que o reino avance. E muitas vezes, quando a gente chega no altar público para poder derramar alguma coisa, chega no altar público para poder ofertar alguma coisa ao Senhor, é tarde demais. O inferno já se organizou para poder impedir o que Deus queria derramar, o que Deus queria fazer, o que Deus queria mover para avançar o reino dele naquela circunstância. Por isso, o altar público tem que ser sempre um derramar, um transbordo, se preferir, do altar privado. É no altar privado que nós ouvimos de Deus e no altar público ensinamos. É onde nós recebemos a confirmação daquilo que nós ouvimos. No altar privado é onde nós desenvolvemos a intimidade com o Senhor. E esse é o aspecto mais importante do altar privado, intimidade. Veja que no versículo 4, 6 e 18, aqui de Mateus 6, Jesus fala a mesma frase. Não faça para ser visto, entre no seu quarto, ore em secreto, oferte em secreto, jejue em secreto, e o teu Pai te recompensará publicamente. Veja que Deus espera criar uma história com você no seu altar privado, para poder te recompensar publicamente, não só no ministério, não só no altar, não só na igreja, numa reunião pública, mas te recompensar em tudo na vida, te recompensar na sua empresa, te recompensar no seu trabalho, te recompensar na sua influência, te recompensar em tudo, financeiramente, te recompensar com conexões estratégicas, amizades estratégicas para avançar o propósito de Deus na sua vida. Absolutamente tudo de bom, de bênção que possa ocorrer na sua vida publicamente, Deus espera que seja um resultado da história que você construiu com Ele no seu quarto, no seu altar privado. E Jesus usa uma palavra muito interessante aqui, no versículo 4, 6 e 18. E o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Há uma recompensa prometida por Deus para alguém que desenvolve um altar secreto, um altar privado, desenvolve intimidade com Deus no seu quarto. Jesus diz, o seu Pai vai te recompensar. Sabe o que a gente precisa? Sair da urgência de milagres, sabe? Se Deus não fizer um milagre hoje, a casa cai. Deus quer tirar a gente dessa urgência e nos levar para uma dimensão de recompensas. Deus quer que você semeie em privado para Ele te recompensar publicamente. Amém? Se você está precisando de milagre atrás de milagre para não morrer, para não quebrar, para não ter a sua família destruída publicamente, é porque está faltando essa história com Deus dentro do seu quarto. Está faltando, e não é uma história assim aleatória. Jesus foi bem preciso e bem claro. É oferta, oração e jejum no seu quarto. Amém? Você precisa fazer essas coisas em secreto, sem ninguém ver, sem ninguém falar, sem ninguém mandar, por amor ao Senhor. Lembre-se que, mais uma vez eu digo, Jesus vem falando no capítulo 5 de um contexto de coração. Ele quer o nosso coração. E aí Ele nos dá as chaves, Ele nos dá as armas e Ele nos dá o contexto em que essas armas devem ser utilizadas. Oferta, oração e jejum, em privado, em secreto. Amém?
Lembre-se mais uma vez, não quer dizer que não haja ofertas públicas, oração pública e jejum público, mas isso é a ponta do iceberg. Isso é aquela hora assim que você vai abrir um pouquinho da sua intimidade com o Senhor para os outros, para poder servir a outros, para poder abençoar a outros. Nós somos muito abençoados, isso é ótimo, isso é bênção. Nós somos muito abençoados e recebemos muito de ministros do Senhor que estão ministrando em público. Mas o Senhor quer falar com você sobre o que Ele quer fazer em você e através de você. Nada, nenhum ministério público de alguém que está ministrando da parte de Deus sobre a sua vida substitui a sua intimidade com Ele. O maior e melhor profeta que Deus quer usar para falar com você é o seu espírito. É você mesmo. Ele quer falar com você, no seu espírito, e aí Ele quer usar os profetas, quer usar os ministros, os pastores, os apóstolos, os líderes, para confirmar as coisas que Ele fala com você. E claro, para a gente aprender muitas coisas novas. Então não é absolutamente nada contra o ministério público. Mas é ouvir Deus na sua intimidade que vai realmente gerar fé para milagres na sua vida. Vai fazer você entrar na dimensão da recompensa. É você ouvir o que Deus quer fazer, falar, ver, é você ver o que o Pai está fazendo na sua vida, o que Ele quer que você faça, e quando a gente vê o que Deus está fazendo, você não precisa pedir para Ele abençoar, já está abençoado. Se você faz o que Ele está fazendo, se você vê o que Ele está fazendo e faz junto com Ele, já está abençoado. Isso só se vê, isso só se acessa com vida de quarto, com altar privado. É interessante que em Ezequiel 44, a palavra fala sobre os sacerdotes, filhos de Zadok. Que povo tremendo. Primeiro, o Senhor ele traz um juízo sobre os sacerdotes que se desviaram junto com o povo de Israel, no momento em que o povo se desviou. Os sacerdotes representavam o povo diante do Senhor. Os sacerdotes, eles faziam essa ponte entre o povo e Deus. E quando o povo se desviou, pelo menos naquela geração, naquela época, o profeta Ezequiel diz ali, da parte de Deus, da parte do Senhor, que muitos sacerdotes se desviaram junto com o povo e praticaram iniquidade. E levaram o povo a continuar na sua iniquidade e nas suas idolatrias. Lembra do coração? Lembra da idolatria do coração? Pois bem. E aí o juízo de Deus veio sobre esses sacerdotes. Meu Deus, que temor que me dá quando eu leio esse texto. Sabe qual foi o juízo de Deus? Eles não deixaram de ser sacerdotes. Não deixaram. Deus não falou, a partir de agora vocês não são mais sacerdotes. Não. Sabe qual foi o juízo de Deus para esses que praticaram iniquidade, que se desviaram junto com o povo e que incentivaram a iniquidade, a idolatria do povo? Misericórdia, que o Senhor nos livre disso. O juízo foi, vocês vão continuar ministrando como sacerdotes, mas vocês só vão ministrar o povo. Vocês não vão ter acesso a mim. Misericórdia. E aí Deus continua o texto dizendo, os filhos de Zadok foram diferentes. Eles mantiveram a lei do meu altar. Eles continuaram zelando pelo meu altar. Todo mundo desviado, todo mundo praticando iniquidade, todo mundo achando que pecado era normal, todo mundo fazendo o que dava na telha. Os filhos de Zadok continuaram levantando um altar, se santificando, buscando a Deus. Quem quiser, se quiser, chega junto aqui, porque aqui o negócio é sério. E eles não deixaram o fogo apagar. E eles mantiveram a santidade. E eles buscaram o Senhor num tempo em que estava todo mundo desviado. E aí Deus chegou e falou, os filhos de Zadok, eles vão ministrar a mim. Eles vão frequentar a minha presença. Eu vou falar com eles. Eu vou ministrar. Sabe o que está faltando nessa geração, querido? Sabe o que está faltando nesse tempo? Ministrar a Deus. Não só em nome de Deus, não só na casa de Deus, não só em público, mas ministrar
Deus. E se você não sabia, eu falo para você hoje. Tudo, absolutamente, que acontece em público, vem, flui, recebe a bênção, recebe o sinal verde, recebe a autorização, os céus se movem, anjos se movem, demônios são repreendidos, céu e terra se unem. Tudo isso acontece enquanto nós estamos ministrando Deus, ministrando ao coração dele, estamos passando tempo com ele. Deus está chamando essa geração nesses dias, nesse tempo. Se você não entendeu por que Deus parou a igreja, por que Deus colocou todo mundo em casa, eu te falo agora, foi para isso. Porque Ele tem avisado que vai derramar a glória dEle como nunca, há anos, há décadas. E chegou a hora, chegou o tempo, mas diferente de ser algo automático, que vai acontecer a hora que a gente quer, onde a gente quer, só porque a gente quer que aconteça, só porque Deus disse que vai acontecer. Não, Deus também disse, através do profeta Jeremias, que o cativeiro, onde Ezequiel estava aqui escrevendo essas coisas, ia durar 70 anos. Daniel leu o profeta, entendeu os tempos, o tempo tinha chegado, e aí o que ele fez? Cruzou os braços e disse, se Deus quiser ele vai fazer. Não, ele foi jejuar e orar. E esse posicionamento do profeta foi o que, na verdade, gerou a movimentação espiritual que fez com que a palavra de Deus se cumprisse. Então, nesse tempo, Deus quer que a gente se encontre com Ele no meio do caminho. Ele está dizendo, eu vou derramar minha glória. E a gente fala, que bênção. E aí Ele fala, vem aqui na minha presença. E a gente tem que ir. Porque é essa entrega, nessa hora, é esse ministério ao Senhor, e não só no nome dEle para as pessoas, é que vai gerar, é o que vai autorizar, é o que vai liberar o mover da glória de Deus, em todos os níveis. E quando eu digo mover da glória de Deus, me entenda, não é só a manifestação da presença dEle em meio à adoração, nos nossos cultos. Esse vai ser a cereja do bolo, isso vai ser a coroa, isso vai coroar a glória dele nas nossas reuniões, vai ser a coroa. Mas a glória de Deus é em todo lugar, é você se tornar quem você nasceu para ser, no seu monte de atuação, na sua empresa, no seu ministério. A glória de Deus numa empresa é a empresa prosperar, crescer, se tornar influente. Isso é a glória de Deus se manifestando numa empresa. Só para você entender como eu entendo. Tá? E eu como ministro de louvor, de adoração, eu amo pensar na glória de Deus como aquela nuvem de glória no momento da adoração. Mas não é só isso. Amém? É você se tornar tudo o que Deus quer que você se torne, debaixo da bênção dEle, debaixo do favor dEle. Amém? E tudo isso precisa, mais do que nunca, nesse tempo, fluir do seu ministério a Ele, no quarto, na presença dEle. É hora de ministrar Deus, e não só publicamente em nome dEle. Amém? Jesus, então, é como se Ele fizesse uma pausa. Ele começa falando sobre nós ofertarmos, sem que a mão direita saiba o que a esquerda está fazendo. E continua falando, ele gasta um tempo aqui, antes de falar de oração, lembre-se que a primeira chave é a oferta. E ele começa a falar sobre nós juntarmos tesouros na terra, onde a traça, o ladrão mina e rouba, a traça e a ferrugem corroem. Ele começa a dizer, onde está o nosso tesouro, estará o nosso coração. Ele também fala dos olhos, se os olhos forem bons, isso tem a ver, quando você estuda o original, com aquilo que você foca, aquilo que você busca, o seu alvo, aquilo que você mais busca na sua vida. E então ele termina essa parte, onde ele está falando de ofertas, antes de falar, é a primeira chave, tá?
Antes dele ver que ele gasta mais tempo na primeira chave. Ele gasta mais tempo nessa primeira chave. Tem que ser a primeira chave. E você vai entender por quê. Ele gasta esse tempo todo, ele investe esse tempo todo e ele fala então de Mamon. Ele fala, vocês não podem servir a dois senhores. Mais uma vez eu lembro o contexto de tudo. Nosso coração, Ele quer o nosso coração para Ele. Ele quer arrancar os ídolos do nosso coração. Ele quer o nosso caráter, o caráter dEle em nós. Ele quer a nossa vida para Ele, o nosso coração para Ele, amando a Deus sobre todas as coisas. Então agora ofertem. E ele começa a falar tudo isso. E diz, ninguém pode servir a dois senhores. Só tem 2 vezes na Bíblia que a Bíblia chama um espírito maligno de Senhor. Claro que com S minúsculo. Não é o Senhor dos senhores, o nosso Deus. Mas eles têm tanto poder sobre aqueles que eles dominam por causa das suas iniquidades, que a Bíblia diz que eles são um senhor e uma senhora. As 2 vezes que isso acontece é rainha dos céus, em Isaías 47, e Mamon, em Mateus 6, 24. Rainha dos céus, Isaías 47 diz, nunca mais será chamada senhora de reinos. E aqui em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, ou vai amar um, odiar o outro, ou dedicar-se a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E eu sei que você já ouviu bastante aqui a respeito disso. E eu sei que você já sabe que Mamon é um principado demoníaco que rege não as riquezas, porque o Deus do ouro e da prata é o nosso Deus. Ageu 2, ele se identifica, ele se apresenta como o Senhor do ouro e da prata, o Deus do ouro e da prata. Nosso Deus é o Senhor das riquezas. Mamon é Senhor, com S minúsculo, sobre o amor às riquezas, sobre a idolatria das riquezas, sobre eu servir, eu buscar, eu amar as riquezas mais do que a Deus. E quando isso acontece, tudo se inverte na nossa vida. Mamon é um espírito que age, criando essas imagens mentais, criando essas emoções na alma humana, de que sem dinheiro, né, nada dá certo na vida. Você não pode viver sem Deus, até dá para viver, mas sem dinheiro não. E aí é confuso, porque a gente precisa de dinheiro. Deus é o Deus do ouro e da prata, Ele quer te abençoar financeiramente, e aí que a coisa começa a ficar um pouco confusa. É aí que a coisa começa a competir pela fidelidade do nosso coração. Em todo esse capítulo que Jesus está entregando, são chaves espirituais para destravar a vida do reino. Não se esqueça disso. Em nosso coração, em primeiro lugar, que é onde o reino precisa começar a se manifestar no primeiro momento. E nos fazer escapar, então Jesus está ministrando sobre vida no reino, sobre o reino crescer no nosso coração, e como escapar das garras de Mamon, que domina a humanidade e, infelizmente, muitos na igreja. A operação de Mamon é insidiosa, ele tem uma voz, manipula imagens na mente das pessoas. A voz dele basicamente diz para as pessoas o que elas podem fazer financeiramente e o que elas não podem. Quanto podem ofertar e quanto não. Sem que faça falta ou não. Não, isso você pode ofertar. Não, isso vai fazer falta. Ó. Tem aquela conta ali, se você ofertar isso aqui já era, acabou. Não vai ter de onde sair. Ele quer fechar o céu para que você não veja Deus como teu Pai e como aquele que realmente, de fato, provê para a sua vida no sobrenatural. Mamon então começa a dizer se vai semear no reino ou não. Ele manipula imagens na mente das pessoas que as levam a crer que sem dinheiro elas não terão segurança, não terão proteção, não terão alegria. Elas podem estar longe de Deus, podem estar vivendo no adultério, sem uma vida de oração, sem intimidade, sem vida de quarto, sem altar privado, mas se a conta estiver cheia, o salário estiver pingando lá todo mês, está tudo certo. Isso é uma mentira de Mamon. Isso é uma imagem que Mamon cria para que as pessoas acreditem nisso. E é tão convincente
Ele conta tão bem essa história que a maioria da humanidade acredita nisso. E é por isso que é tão difícil vencer essa fortaleza mental, espiritual, para poder acessar de fato o reino de Deus. E é exatamente por isso que é a chave, que é a primeira chave, e é a chave que Jesus mais investe tempo ministrando a respeito. Mamão cria imagens que levam a um medo profundo de que falte recursos, pois ele fez a pessoa crer que a sua segurança está em ter dinheiro. E se a sua segurança está em ter dinheiro, quando Deus fala com você, me entrega esse dinheiro, você fala, não, não posso. Vai tirar a minha segurança. Deus está querendo usar aquilo que está na sua mão como uma semente, como uma chave, para te abrir um campo verdejante que você não tem ideia do tamanho. Mas você só vai entrar se você usar a chave que está na sua mão. Você só vai colher aquilo que Deus está vendo, mas você não está, se você semear o que está na sua mão. E aí Deus, como um pai que te ama e que está preocupado com o seu sustento, mais do que você mesmo, e que criou o sustento lá no Éden, antes de criar o homem, e pretende fazer o mesmo com você, aí ele chega para você e fala, filho, mas tem um preço, você tem que usar essa chave, oferta, semeia, abre mão do que está na sua mão agora para você poder acessar o que eu tenho na minha mão. E só que essa mentira de mamão é tão convincente, que aí o que a gente faz, muitas vezes? Não, eu vou perder a minha segurança, eu vou perder, não, vai faltar, e eu não sei de onde vai vir, eu não sei como vai ser, e aí a gente segura. E aí Deus não pode, não é que Ele não quer, Ele não pode, Ele não vai poder liberar o que Ele queria liberar. Triste, né? E é por isso que Jesus colocou essa chave como a primeira. Sabe por quê? Porque Ele quer nos dar o coração dEle. E a maior competição contra a lealdade, a fidelidade, o amor e a adoração a Deus no nosso coração é o amor ao dinheiro. Lembre-se que Deus é o Deus do dinheiro. O Deus do amor ao dinheiro é Mamon. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se isso está na Bíblia, é verdade. É a raiz de todos os males. Inclusive, quando começa a faltar o dinheiro, porque você não obedeceu, não ofertou, muitos pecam, muitos vão para o pecado, porque estão tristes, achando que Deus esqueceu deles, achando que Deus os abandonou, e aí fica meio down e vai para o pecado, porque não acessaram o que Deus queria, porque não obedeceram quando Deus mandou. Veja bem comigo, Deus quer te dar o coração dele, quer nos dar o coração dele. Você precisa entender que essa jogada toda, essa questão toda de oferta, de dízimo, de obediência, de abençoar os órfãos, as viúvas, os pobres, é Deus, escute isso, é Deus desejando, trabalhando para nos dar o coração dele. É só isso. Tudo se resume a isso. E o coração do nosso Deus é totalmente generoso, extremamente generoso. Ele nos deu o próprio Filho dele. Jesus aqui na terra decidiu, ele mesmo disse, não, ninguém tira a minha vida, eu a entrego. Se ele quisesse, não entrego mais, ele voltava para o céu e já era, a gente estava lascado para sempre. Ele aqui na terra decidiu de livre e espontânea vontade entregar a própria vida dele, por mim e por você. Nada do que nós dermos, nada, nem se eu der minha própria vida, não adianta nada, porque eu não tenho um sangue capaz de redimir ninguém. Entregar minha própria vida não vai fazer diferença nenhuma. Mesmo que eu queira, mesmo que eu quisesse. Então o único que poderia entregar a vida, e a vida dele poderia dar vida para todos os outros, toda a humanidade, decidiu entregar. Nosso Deus é generoso. Nosso Deus ele não pensa nele.
Ele não pensa nele mesmo. Ele é o Deus do ouro e da prata, mas ele não faz questão de usar para ele. Ele quer abençoar os filhos dele. Ele quer visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Ele quer avançar o reino dele nos 7 montes, isso custa dinheiro. Ele quer que as nações sejam discipuladas, isso custa dinheiro. É para isso que ele quer. Ele está pensando nisso o tempo todo. E ele quer filhos e filhas que entrem nessa rota, entrem nesse fluir, entrem nesse rio, junto com ele. E para entrar nisso, a gente tem que ter o coração que ele tem. Por isso, eu falava antes que essa questão de dinheiro, oferta, tal, fica tão confuso porque a gente não pode amar, mas a gente precisa. A gente não pode pôr o coração nisso, mas a gente tem que ter. E Deus quer nos dar. Então, a única forma que o mundo espiritual achou, que Deus achou, para que o nosso coração não se apegasse a isso, na nossa caminhada, é a generosidade, é a entrega, é a obediência. Deus precisa do nosso dinheiro. Deus precisava de Isaac, por exemplo. Deus deu o seu próprio filho. E ele chamou o pai da fé para começar a construir uma história que está aí até hoje. Todas as famílias da terra abençoadas em Abraão. Deus precisava de Isaac? Não. Mas Deus precisava, e Deus queria o coração de Abraão. E Deus que conhece corações, no momento em que ele viu, não, agora eu preciso da entrega de Abraão. Porque eu um dia vou entregar o meu próprio filho. E o meu filho vai entregar a própria vida. Eu preciso que a fé dele seja tão grande a ponto dele se unir a mim nesse nível de entrega. E aí Deus mandou Abraão entregar seu próprio filho. E ele obedeceu. Ali naquele dia, Deus, que prometia uma nação abençoada, naquele dia ele jurou. Ele parou de prometer, ele fala, agora eu juro por mim mesmo que eu vou abençoar a sua descendência. E está abençoado até hoje. Naquele dia virou uma chave no mundo espiritual. Naquele dia o coração de Abraão se abriu de uma maneira sobrenatural. Naquele dia que Abraão entregou a primícia de Israel, Deus prometeu, vinha prometendo, eu vou abençoar essa nação, eu vou abençoar essa nação, eu vou abençoar essa nação. De repente nasce o primeiro filho dessa nação, dado por Deus na velhice de Abraão. Um filho sobrenatural, o primeiro, a primícia dessa nova nação. E aí Deus fala, o primeiro tem que ser meu, o melhor tem que ser meu, para eu poder abençoar todo o resto. E Deus pede a primícia, Abraão entrega. E a partir daquele dia, em que Abraão entregou a primícia dele para Deus, toda a nação de Israel, toda a descendência de Israel foi abençoada. Se as primícias forem santas, ou seja, entregues, ofertadas ao Senhor, toda a massa vai ser abençoada. E esse princípio permeia todas as Escrituras. Deus prometeu todas as cidades de Canaã. Jericó era a primeira. Deus mandou, Jericó é minha. Tudo que tem em Jericó é meu. Ana não podia ter filhos. E ela orou por anos, eu quero filho, eu quero filho. No dia que ela disse, tá bom, Senhor, se o Senhor me der um filho, ele é teu. Ela teve outros, mas a primícia que ela ofertou ao Senhor, mesmo antes dele nascer, fez um voto com Deus. Deus pegou aquela resposta que seria só para Ana e transformou Samuel numa resposta para toda uma nação. Deus quer pegar a sua primícia, o seu primeiro, o seu melhor, e transformar numa resposta não só para a sua vida, mas possivelmente até para toda uma nação. Então, na verdade, Deus quer que a gente se encontre com Ele no caminho da honra. Deus quer que a gente se encontre com Ele no caminho da obediência. Deus quer que a gente se encontre com Ele no caminho da entrega e da generosidade. E o mundo espiritual se move assim. Você vê que os servos do diabo, o diabo está sempre pedindo,
ofertas, entrega, vidas humanas, inclusive. Né, os satanistas sabem que os maiores níveis que eles acessam lá de poder demoníaco é quando eles ofertam sangue humano. Porque essas entregas, né, que custam muito, elas são recebidas no mundo espiritual. O diabo é um eterno imitador, ele só imita o que ele viu Deus fazer. Ele tenta imitar, né, no reino, no império dele, o que ele viu Deus fazer. Então eu e você servimos um Deus santo. Ele não vai pedir sacrifício humano. Ele deu o próprio Filho para fazer o sacrifício perfeito, de uma vez por todas, com o seu próprio sangue. Você e eu precisamos entender que o nosso Deus é generoso, Ele não é egoísta, Ele não é mesquinho. Ele não está preocupado se vai faltar, se vai dar. Ele cria as coisas do nada. Ele chama a existência coisas que não existem como se já fosse. Se não tem ouro, ele manda criar. Quantas histórias a gente já ouviu de chover ouro, de nascer dente de ouro, de diamantes aparecerem na mão das pessoas? Ele cria ouro do nada. Ele cria diamante do nada. Ele é poderoso. Você acha que Deus está preocupado com ouro? Ah, vai faltar. Você acha que Deus tem uma mentalidade de escassez? Eu sei que é difícil, é fácil ouvir, é fácil falar, é até fácil para mim falar. Difícil é a gente estar lá com o dinheiro contadinho e tem compromissos ali, e aí o Espírito Santo fala, me dá isso aqui, me entrega isso. Ai, e aí dá aquela doída. Difícil a gente... Você sabia que cada monte, né, da sociedade tem uma fortaleza, um principado, né, que é um poceiro espiritual, assim como Israel encontrou nações, 7 nações lá em Canaã. A nação que representa o monte da economia, das finanças, né, que tem o principado Mamon por trás dele, o gigante que a gente tem que derrubar no monte da economia, no monte das finanças, a nação que está por trás são os cananeus. E a Bíblia diz que os cananeus, em mais de uma ocasião, foi a nação que mais resistiu Israel lá na Terra Prometida. Foi a nação mais enjoada de tirar. E a Bíblia mostra que a única forma de expulsar os cananeus era a fidelidade constante, era a entrega constante, era a guerra constante. É por isso que Jesus começa um capítulo onde quer nos entregar chaves do reino, dizendo, a sua maior guerra é essa. A nação mais difícil de expulsar é essa. Mamon chega a ser chamado de Senhor, com S minúsculo, mas Senhor. Porque essa é a maior guerra pela fidelidade do nosso coração, ou a Deus, ou a Mamon. E o alvo do Senhor é que o nosso coração seja dele e por isso seja generoso como o dele. Para a gente poder acessar o reino numa dimensão de provisão e prosperidade verdadeira, que vai ser usada realmente para abençoar os outros. E Deus é o Deus que dá semente ao que semeia e pão para comer. Ele também vai te dar o pão. Ele também vai te dar os sonhos do seu coração, inclusive. Mas, nessa área, mais do que qualquer outra, nós temos que buscar o reino de Deus. Está aqui nesse capítulo, esse texto, esse versículo. Temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Quando o assunto é dinheiro, primeiro Deus. Primeiro ofertas, dízimo, primícias, ofertas, onde Deus quiser, onde que vai? Esse dinheiro vai para onde? A nossa mentalidade com dinheiro tem que ser, chegou o dinheiro na nossa mão, nossa primeira oração é, Senhor, para onde vai? Falou, isso vai para lá, isso vai para cá, isso vai para cá. Não, dízimo e primícia não precisa nem falar. Agora, essas ofertas vão para onde? Quanto? Quanto o Senhor quer?
Para quem? Órfão, viúva, tá, pobre, pá, igreja, ministério, 7 montes, pá, quanto ali, quanto aqui, quanto acolá, naquele ministério, naquele outro, né? Porque eu quero me conectar, eu quero a unção, eu quero acessar a unção daquele ministério. E a forma de se conectar é com finanças. Pá. Terminou? Agora, Deus, e o resto? Quanto que é pão? Quanto que é para mim? Aí Deus vai falar. E vai chegar a hora que ele vai falar também, vai chegar um dinheiro inesperado. Eu falei, caramba, que bênção, glória a Deus. E aí Deus vai falar, filho, tira o seu dízimo, tira a primícia, me dá tanto de oferta, o resto é pão. Pode fazer aquilo que você queria fazer, tá? Pode trocar o carro, pode fazer a viagem, tá bom? Papai te abençoa com isso aí, tá? Tem que ser assim. Tem que ser primeiro ele. Tem que ser primeiro o reino. Jesus fala, busque em primeiro lugar o reino, nesse contexto, é dinheiro que ele está falando. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa é a primeira chave do reino e é a maior. As outras eu vou aqui passar rapidinho, tá? Por que Jesus gastou tanto tempo nessa primeira chave? Por que eu estou gastando tanto tempo aqui nessa primeira chave? Porque se ela é a primeira, ela é a que destrava as outras. Não adianta nem você tentar ter uma vida de oração decente, sem você usar essa primeira chave aqui. Sabe como é a vida de oração de muitos cristãos? Senhor, eu preciso pagar minhas contas. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Senhor, está ruim, está difícil. Me dá um emprego, Jesus. Me dá isso. Abre a porta ali, abre a porta aqui. Jesus, me ajuda. É isso. É uma eterna lamentação. Parece uma oração de um pedinte, de um mendigo. E não de um filho e de uma filha que é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Veja que Deus quer que você ande no reino, se mova no reino, na autoridade, na bênção, no favor e na provisão do reino. Por isso a primeira chave é oferta. Porque se você tentar inverter, você não vai entrar no que realmente é oração. Porque oração não é esse muro das lamentações diante de Deus, não, querido. Vida de oração é a gente mais ouvir do que falar. Vida de oração é receber revelação. Vida de oração é você parar e Deus falar com você. É você ver o céu, é você ver o que Deus está fazendo, para você se mover junto com Ele. Vida de oração é estar em Cristo, Ele em você, para que as palavras dEle estejam em você, e aí você vai pedir o que você quiser, que na verdade não é o que você quer, é o que você viu Ele fazer, é o que Ele falou com você, e aí você vai ver a oração respondida. O segredo da oração respondida é ouvir Deus. É mais ouvir do que falar, é uma comunhão, é uma via de mão dupla. Se a sua vida de oração não está assim, está faltando usar a primeira chave para destravar o teu coração. Veja que usar a chave das ofertas, da honra nas finanças, destrava o nosso coração para amar, destrava o nosso coração para que a bênção de Deus realmente repouse sobre a nossa vida, destrava a nossa vida para que todas as coisas sejam acrescentadas por Deus, e aí, suprido, abençoado, em paz, você vai para a sua vida de oração. E aí, você não vai ficar assim, eu preciso disso. Claro, a gente pode falar, pai, tem desafio tal. Me dá uma estratégia. E aí, ao invés de você ficar pedindo, sem saber o que vai acontecer, Deus vai te dar estratégias para você prosperar. Ele vai te dar ideias criativas. Ele vai te ensinar. Vem cá, filho, eu vou te ensinar a empreender. Vem cá, senta aqui. Faça assim. Está entendendo, querido? E aí você vai sair na verdade, você vai sair do seu quarto de oração com estratégias para gerar mais recursos para o reino, mais recursos para ele e mais recursos para você também. Só cuidado para não plantar pão e comer semente, tá, querido? Semente primeiro, ele dá semente ao que semeia e pão para comer. Glória a Deus. Então, quando você e eu entramos nesse nível de generosidade, um coração generoso. Não adianta fazer forçado. Por isso que Deus fala que Ele ama quem dá com alegria.
Ah, mas eu não consigo dar com alegria. Dê. Sabe como é que a gente muda as coisas no coração? Fazendo. Ah, eu não vou ofertar porque eu não estou ofertando com alegria. Você não vai ofertar nunca. Faça pedindo para Deus, Senhor, eu não estou sentindo alegria, mas eu vou te obedecer por fé, porque a tua palavra diz, porque eu não ando pelo que eu sinto, eu ando pelo que eu creio, eu ando pela fé. E a fé vem pelo ouvir da tua palavra. Então, se a tua palavra está dizendo, eu vou obedecer, mas não estou sentindo. Mas eu vou obedecer. Sabe o que vai acontecer? Você vai passar a sentir. Que você obedece primeiro, você sente depois. Tá? É assim que tem que ser na nossa vida com Deus. Ah, não estou sentindo vontade. Faça. Obedeça. Pela fé. Sua alma vem depois. Você não anda pelo que sente, anda pelo que crê. Nosso coração então começa a ser destravado para amar. E aí, realmente se abre a vida de oração. Não é um lamento, vida de oração não é um lamento por coisas que queríamos e não temos, nem uma lista de coisas que pedimos para que Ele resolva só porque estamos pedindo ou imaginamos como elas devem ser resolvidas. Tanto é que Jesus ensina um modelo de oração que se ocupa muito mais de pedir para que o reino venha. Aqui em Mateus 6, Jesus, quando vai falar de oração, fala, entra no teu quarto, ora em secreto, não use de vãs repetições. Não fica repetindo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, Senhor, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo. Jesus fala, não fique usando de vãs repetições como os gentios, que acham que por muito falar vão ser ouvidos. Mas quando você entrar no teu quarto, ora assim, ó, Pai, nós que estás no céu, santificado seja o teu nome e tal. E ele dá todas as chaves. Eu poderia pregar outra palavra aqui, só sobre o Pai Nosso. Que coisa tremenda, que princípios tremendos. Só para você saber, o primeiro é Pai Nosso, santificado. Quando você santifica o nome de Deus, quando você honra a Deus, quando você se aproxima dele com santa reverência, e você começa a reconhecer os atributos, a grandeza, a glória dele, ele vem, a presença dele se manifesta. Porque é assim que começa a oração, é assim que tem que começar, tá bom? E lembre-se sempre, Jesus fala, não use de vãs repetições. Por quê? Porque o contexto aqui em Mateus 6 é necessidades pessoais. O que você vai comer, vestir, beber, onde você vai morar. Esse é o contexto. E nesse contexto, Jesus diz, não use de vãs repetições. Porque lá em Lucas 18, o contexto é trazer o reino para a terra, manifestar o reino e a justiça de Deus. E aí Jesus fala, Deus vai responder os escolhidos dele, que a ele clamam de dia e de noite. Então, necessidade pessoal é, não use de vãs repetições. Para de ficar igual uma matraca, uma ladainha, fazendo uma ladainha. Reino e justiça de Deus na terra, dia e noite. Amém? Isso é oração. O segredo da oração respondida é ver o que ele está fazendo. Então, quando a primeira chave está no lugar, a segunda funciona para abrir uma dimensão de revelação. E nós ouvimos mais do que falamos. E aí o reino avança na sua vida, no seu coração e através de você. E finalmente, nós chegamos, viu como foi rápido a oração? É rapidinho. Por isso que Jesus gastou mais tempo na primeira. Tem que gastar, porque é a mais difícil de quebrar. É a que mais resiste o avanço do reino. E é uma fortaleza interna. Lembra lá no começo? As resistências para que o reino avance são internas e externas. E a maior delas é essa, da qual nós já falamos. E a terceira e última chave é jejum. Chega uma hora na vida de oração em que está legal, está abençoado, está gostoso. Só que aí Deus começa a falar, eu quero te levar para o próximo nível. Eu quero falar com você no próximo nível. Eu quero abrir a tua visão espiritual num próximo nível. Eu quero que você vá mais fundo. Eu quero que o reino avance mais ainda através da sua vida. Eu já estou te abençoando, eu já estou te usando, mas agora eu quero que você vá para o cumprimento pleno do teu propósito. Você já está abençoado, mas eu quero te abençoar mais ainda. Você já tem influência, mas eu quero te dar mais influência. Você já tem unção, mas eu quero te dar mais unção. Tua empresa já é abençoada, mas eu quero que ela vá para o próximo nível. Você já tem influência no monte que você está inserido. Seu ministério, as pessoas, a colheita já está acontecendo, mas eu quero que vá para o próximo nível.
Eu quero que rompa para o próximo nível. E aí nós temos essa chave poderosíssima, que é o jejum. Jejuns, principalmente os prolongados, eles nos mudam de nível. Eles nos levam para a próxima etapa da nossa caminhada com Deus. Sempre que Deus vai mudar o teu nível, sempre que Deus vai dar um upgrade na sua caminhada com Ele, na sua vida, no seu ministério, Ele vai te chamar para jejuar. É certo. Vida cristã não tem essa de, se você jejuar. Não, Jesus usa a palavra aqui. Quando vocês jejuarem, né, lava o rosto, unja o cabelo. Não transpareça que você está jejuando para que as pessoas olhem para você e digam, olha como ele é espiritual. Não, faça em secreto. A gente pode, mais uma vez eu digo, a gente pode convocar jejuns públicos, lógico. Vamos todo mundo jejuar, tá, gente? Beleza. Mas independente disso, fique atento, porque Deus vai chamar você para jejum. Eu creio que nós estamos num período, nesse ano, em que Deus está fazendo isso. Tá? Eu vejo na minha própria vida, eu estava, desde o começo desse ano, pedindo, Senhor, me dá graça para jejuar. Jejuns mais curtos, a gente consegue fazer por conta própria, vamos dizer assim. Né? É bênção. Né? Acontece, a gente ouve melhor, a mente fica mais focada, o coração fica mais sensível ao Espírito Santo. Mas, sem Deus pedir, eu vejo na minha vida eu vejo na vida de muitos, que é mais fácil a gente fazer curtos, né? Parcial, ou uma parte do dia, ou um dia só, às vezes no máximo ali 3 dias. Mais do que isso, eu tenho por prática na minha vida esperar Deus falar. E quando eu vejo que não tá muito claro, eu vou fazendo esses pequenos para poder ficar sensível para ouvir a voz dele para os grandes. Ok? Faz sentido? Então, jejuns mais extensos, a gente precisa da graça. A gente precisa de Deus para tudo. Sem Ele nós não podemos fazer nada. A gente precisa de Deus para amar a Deus. A gente precisa de Deus para servir a Deus. A gente precisa de Deus para viver. A gente precisa de Deus para tudo. A gente precisa de Deus para jejuar. Sem a graça dele, é difícil, fica muito mais difícil, eu diria até impossível. Deus já me chamou para jejuns bem prolongados. E quando Ele não me chamou, eu tentei fazer jejum de um dia, às vezes eu não conseguia. Então, nada melhor do que esperar. E aí esse ano, no início do ano, eu estava pedindo, Senhor, faz tempo que eu não jejuo prolongado, eu queria jejuar, me dá graça para jejuar. E não vinha, rapaz, não vinha. Só vontade de comer. E eu tentava fazer e, cara, jejuava um dia e engraçado que aí eu sentia Deus me liberando. Pode comer, filho, pode comer. E aí eu jejuava o café da manhã, chegava no almoço, ele, vai lá comer, filho, pode comer. Sabe, não era tempo, é como se não fosse o tempo. E aí agora, rapaz, quando foi, agora meados de junho para cá, né, se você conhece o calendário profético, foi quando virou o mês de Tamuz. Teve até um eclipse total do Sol, né, que não foi visto aqui no Brasil, um eclipse anular e tal, foi naquele dia, virou o mês de Tamuz. O mês de Tamuz é um mês complicado, o mês de Tamuz é o mês em que o povo de Israel levantou o bezerro de ouro. Tamuz é um mês em que Deus costuma fazer a iniquidade que ainda não foi coada, ainda não foi limpada da nossa vida, boiar, vir à tona. Aí parece que de umas semanas para cá, coisas que você achou que já tinha vencido, que você já tinha confessado, que você já tinha lutado, já tinha confessado para outros, já tinha recebido oração, já tinha chorado, já tinha lutado, parecia que você já tinha vencido, né? Aí pode ser que agora você esteja entendendo por que algumas coisas boiaram de novo, de novo. Fique tranquilo, os judeus dizem que se a gente não passar por pelo menos 7 períodos de arrependimento a respeito de uma fraqueza da nossa carne, nós ainda não nos arrependemos como convém, como deve ser, tá? Fique tranquilo, teu pai é contigo, Deus é contigo, Ele continua te amando, mas se boiou, saiba que carne a gente não amarra, né? Carne a gente não resiste, carne a gente não expulsa. Sai daqui em nome de Jesus, carne do inferno. Não, a gente não faz isso. Carne só tem um jeito, matar, crucificar. E Deus quer fazer boiar essas impurezas para Ele vir e coar essas impurezas. E aí, meu amigo, jejum é a arma para isso. Mas é só para isso? Não. Jejum te tira do vermelho e jejum te põe no azul.
Jejum, ele mata a carne, jejum, ele acelera esse processo de cura, de libertação, e jejum te coloca em novos níveis espirituais para ouvir Deus melhor, para receber estratégias que você não estava entendendo, não estava ouvindo, para que Deus possa liberar novas unções, novos chamados, novas missões, novos comissionamentos na sua vida. Então, fique atento e sensível. Nós estamos num tempo, Tammuz é um mês ótimo para isso. Nós vamos entrar agora essa semana em Av, que é o próximo mês, também é top. E aí nós entramos daqui a um mês e pouquinho, no período em que Moisés jejuou 40 dias e Jesus jejuou 40 dias, que é o mês de Elul, todinho, né, os 30 dias, avançando 10 dias no mês de Tishrei, que é quando termina em Yom Kippur, o dia da expiação. Foram esses 40 dias que Moisés jejuou e Jesus jejuou. Okay? Então, nós estamos num tempo em que há graça para jejuar. E como esse ano é um ano extremamente estratégico, é um ano de virada na história da humanidade, fique atento, porque Deus está chamando os filhos dele para jejuar prolongado, tá? Porque Ele quer avançar você, Ele quer lançar você para a próxima etapa, para o próximo nível. E para fechar essa palavra dessa manhã, jejum, ele deve ser feito com uma única motivação. Mateus 9, 14 e 15. Jesus disse, na verdade chegaram até Jesus dizendo, então chegaram ao pé dele os discípulos de João, né? Os discípulos de João Batista chegaram para Jesus, dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo. Outras versões dizem um noivo, né? E então jejuarão. O que Jesus falou aqui tem chaves sobrenaturais. Veja que os discípulos de João, os fariseus chegaram e falaram, a gente jejua direto, e os seus discípulos não jejuam. Lembre-se que a gente precisa de graça para jejuar, a gente precisa de sinal verde para jejuar prolongado. Pois bem, Jesus estava com eles. Eles estavam ouvindo Jesus diretamente. Você não precisava, naqueles dias eles não precisavam jejuar para poder ouvir Jesus. Jesus estava falando com eles ali. E aí Jesus disse, o noivo está com eles. E aí não precisa jejuar. Mas vai chegar o dia em que o noivo vai ser tirado. E aí jejuarão. Eu acho tremendo que Jesus não falou aqui, o Messias está com eles. E então eles não precisam jejuar. Mas quando o Messias for tirado, ou o Senhor, ou o Rei dos Reis, ou o Filho de Deus, qualquer um dos títulos do Senhor, ele não falou nenhum deles. Ele disse, o noivo está com eles. E quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Sabe por quê, querido? Que só pode haver uma motivação no nosso coração para jejuar. Principalmente jejuns prolongados. Paixão pelo noivo. Desejo de vê-lo melhor. Quando eu e você descobrimos que jejuar faz a gente ver Jesus melhor, faz a gente ouvir Jesus de um jeito que a gente não conseguiria sem o jejum. Ah, meu amigo, eu não sei você, mas quando a gente está apaixonado, a gente faz qualquer coisa, né? Só lembrar de quando você namorava sua esposa, ou seu marido, fazia qualquer coisa. Né? Falar, onde é que ela está? Ah, em cima daquele prédio ali, eu escalo o prédio para chegar lá onde ela está. Ah, onde é que ela está? Está lá no meio do Tietê, eu nado no Tietê, velho, sem nada para encontrá-la. Você não está prestando atenção no preço que você precisa pagar para chegar até ela. Você só quer chegar nela. Com Jesus tem que ser assim. Tem que ser paixão pelo noivo. O quê? Quer dizer que se eu ficar sem comer,
eu vou ver o meu noivo, eu vou ver Jesus, eu vou ouvir Jesus como nunca. Ah, meu filho, é para já. Ó que eu gosto de comer, hein? Eu gosto de comer. Mas eu gosto mais de Jesus. Eu amo mais Jesus. Você ama Jesus? Vamos ver Ele melhor esses dias? Vamos ouvi-lo mais? Vamos chegar mais perto dEle? Vamos levantar um altar para Ele? Não faz nada forçado, deixa Ele falar com você. E aí Jesus, nessa mesma conversa, Ele diz, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres se estragam. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Deixa eu te dizer, nós estamos num ano em que Deus já começou a liberar e só vai aumentar o vinho novo. Deus está chamando eu e você para a gente ser reformado como odres. Deus quer reformar o seu odre, o seu espírito, a sua estrutura, a sua capacidade de hospedar a glória de Deus, de aguentar a batalha espiritual que vem por causa disso, de fazer violência ao reino. Então use as chaves, oferte, tenha um coração generoso dele. Ore mais para ouvir, ore em línguas, passe tempo orando em línguas. Se você ainda não ora em línguas, receba, peça para Deus e receba em nome de Jesus. É uma arma poderosa. Passe tempo. E depois peça, Senhor, agora me permita entender um pouco do que eu orei, me dê interpretação do que eu estou orando. Mas passa tempo. Paulo disse, eu oro mais em línguas do que todos vocês. Ele orava o tempo todo, Ele interrompia a oração em línguas para orar lá em hebraico, em aramaico, mas ele orava o tempo inteiro em línguas. E Deus está chamando eu e você para jejuar. Deus está chamando eu e você para jejuar, mas jejuar com força, de verdade. Esse ano já está marcado na história, mas se prepare, vai ser marcado por Deus. Deus vai marcar esse ano para a história, nada será igual, nada será do mesmo jeito a partir desse ano. Você consegue entender, você consegue ver, você consegue perceber o tempo que nós estamos? Em nome de Jesus, levanta esse altar privado hoje, levanta esse altar privado agora, comece a usar as chaves do reino hoje, porque Deus quer que o reino, a autoridade do reino, uma autoridade irresistível, comece a fluir através da sua vida. Levanta suas mãos onde você está, comece a orar em línguas. Eu decreto que as chaves do reino são liberadas, um novo nível de oferta, um novo nível de obediência nas ofertas, nas primícias, nos dízimos, um novo nível, um novo coração de generosidade, em nome de Jesus. A autoridade contra Mamon, no trabalho, na rotina, nos hábitos, nas ofertas, na generosidade. Eu decreto uma nova vida de oração, uma vida no Espírito, ouvindo. Eu digo, olhos se abram, ouvidos se abram, em nome de Jesus, para ver o que o Pai está fazendo, para ouvir o que o Pai está dizendo, em nome de Jesus. Os céus se conectando à terra, no meio da adoração, no meio da oração do teu povo, dentro do quarto e em público. E eu lhe peço, Pai, uma graça para jejuar como nunca, mas sobretudo a paixão do noivo, a paixão pelo noivo. Jesus, faz-nos ver as chamas dos teus olhos, Jesus. As chamas dos teus olhos, Jesus.
as chamas de paixão e de amor, nos convidando: vem filho, vem filha, eu quero falar com você, eu quero me encontrar com você, eu quero pegar na tua mão para a gente andar juntos e mudar a história. Mudar a história. Nós só temos essa vida, e essa vida é curta. Nosso tempo é agora, não dá para esperar mais nada. O que há de mais importante do que Ele, do que o reino dEle, do que a vontade dEle, do que os desejos dEle? Ele te criou, Ele criou o universo. Não há nada, não pode haver nada entre nós e Ele, entre o coração dEle e o nosso coração. Oh, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Abba, Pai, Abba, Pai, Yeshua, Ruach HaKodesh. Meu levantar. Te amo, Pai. Te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Posiciona-nos, Senhor, no amor ao Senhor, no temor de Deus, numa obediência, numa entrega, onde não vamos contar os custos, onde não vamos fazer contas, onde nós simplesmente entregamos o que o Senhor pediu e o que precisar ser entregue: dinheiro, tempo, comida. Ah, Deus, o Senhor quer o céu na terra. O Senhor quer o céu na terra. E porque nós vivemos num mundo com tanta resistência aos teus propósitos, o Senhor nos deu essas chaves para que a gente faça violência ao reino e tomemos o reino de assalto. Teu reino é pleno no céu, mas o Senhor quer o céu na terra. O Senhor quer o reino na terra. Eis-nos aqui, Senhor. Usa a tua igreja para trazer o céu para a terra. Usa-nos para trazer o céu para a terra, Senhor. Para trazer os teus juízos sobre as trevas. Para trazer a tua glória. Para arrancar o véu que cobre as nações. Para que a terra seja cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Deus é contigo. Fique tranquilo. Não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Então seja paciente também, tá? Seja paciente. Não precisa chegar amanhã e entregar o seu salário todo. Chega amanhã, passar o dia inteiro orando, jejuar 40 dias só na... Calma, calma. Escute Deus. Vá com Ele. Mas eu sei que Deus despertou o teu espírito para o tempo em que nós estamos. Para o tempo que nós estamos. Seja paciente. Mas todo dia, se recuse, em nome de Jesus, de uma vez por todas, recuse-se a viver a tua vida sem que Deus saia junto contigo de dentro do seu quarto, sem que Ele diga o que fazer primeiro com o dinheiro que chega na sua mão, e sem que a gente use todas as chaves, todas as armas para avançar no reino de Deus. Que Deus te abençoe.
Que Deus cubra a sua vida, o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo seja com você, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adoramos nessa manhã, Senhor. Ainda que estejamos como igreja distantes fisicamente, somos um só Espírito, um só Espírito contigo, um só corpo em Cristo. E levantamos juntos nossas vozes, Senhor Deus, para te adorar, para te buscar nessa manhã. E obrigado porque o Senhor não conhece limites geográficos, limites de tempo, espaço. E obrigado porque o Senhor pode visitar cada um dos meus irmãos na sua casa, nessa hora, nesse momento, com o teu Espírito, meu Deus. Oh, te adoramos em espírito, em verdade, Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver
na casa de Deus, onde flui o amor para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor para te adorar, foi que eu nasci. Onde flui o amor para te adorar, foi que eu nasci. Onde flui o amor para te adorar, foi que eu nasci. Onde flui o amor, Jesus, tu és o amor, tu és o amor, Jesus, Jesus.